Vamos falar agora sobre fotografia macro e fotografia de textura. Eu acredito que deve ter uma grande interrogação na cabeça de vocês sobre o que são esses tipos de fotografia. Algumas pessoas já devem saber, mas eu acho que também não dá para falar de uma sem falar da outra. É a mesma coisa lá das linhas que a gente estava falando. A fotografia macro nada mais é do que fotografias muito próximas a determinados insetos, objetos ou elementos no geral, até mesmo pessoas. São fotografias que às vezes a gente pode até chamar de textura. Fotografia de textura, ela precisa da fotografia macro para você fazer um plano de fundo, digamos assim, mas você não precisa estar tão próximo quanto uma fotografia macro, por exemplo, de insetos. O que eu vou ensinar é o que você vai conseguir fazer com o seu celular em mãos. Eu vou só mostrar rapidamente aqui nessa folha o que eu estava querendo dizer sobre fotografia macro ou fotografia de textura. É você se aproximar de uma folha ao ponto que não sobre bordas em volta do seu quadro. Se você deixar o celular um pouquinho afastado da folha, vai ficar alguma coisa sobrando. Você tem que chegar perto ao ponto de aparecer apenas a folha, apenas a madeira, apenas o que você queira fazer a textura. Pode ser até do chão, esse chãozinho cinza que você está vendo aqui. Eu tenho que chegar perto de um ponto que apareça apenas o chão no quadro e nada além. Isso você faz uma fotografia de textura, onde você consegue colocar de plano de fundo no seu celular. A fotografia macro, a gente não precisa necessariamente fechar o quadro dentro da folha, dentro da madeira ou fechar o quadro no chão. Você precisa apenas estar muito próximo ao objeto. E eu vou fazer algumas fotos agora para mostrar esses dois tipos de fotografia. Lembrando que dentro da fotografia macro você ainda pode sim utilizar a regra dos terços, e dentro da fotografia de textura você consegue utilizar o que você ouviu sobre linhas. Muita atenção nesse momento prático que a gente vai fazer as fotografias com as linhas e com a parte da regra dos terços, mesmo trabalhando agora em fotografia macro e fotografia aí de texturas. Vamos lá comigo. Na mesma mesa que eu usei como referência para falar sobre perspectiva de fotografia, ângulo de foto, eu também consigo fazer uma foto de textura, aquele tipo de foto macro, textura que a gente estava explicando. Dentro destes quadradinhos de xadrez eu vou mostrar para você como ficou essa foto agora. Uma outra foto que a gente pode fazer nesse mesmo tronco de árvore ou na grama, ou em qualquer outro lugar, na folha, por exemplo, é a foto de textura. A foto de textura, você simplesmente vai chegar aqui bem pertinho, ó, e você vai fotografar sem deixar vazar a lateral da... Você tem que pegar só o tronco, tá? Você pega só o tronco, escolhe o melhor ponto do tronco, onde ele está mais uniforme, uma coloração parecida. E aí você faz essa foto de textura, ou você pega uma folha, não importa onde você vá fazer, mas dá uma olhadinha nessa foto de textura, como ela também ficou bem interessante.